dia, tudo bem? Mais um dia aqui de videoaulas. Hoje a gente vai entrar num conteúdo que também não é desconhecido a vocês, mas que é a primeira vez que a gente está falando deles este ano, tá? Desse conteúdo este ano. São as orações subordinadas adjetivas. É um conteúdo bem importante para você, é um conteúdo que cai muito em concursos, vestibulares, provas, Enem. Então, você tem que estar bem aí afinado com esse conteúdo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Bom, primeiramente, vamos nos lembrar de que nós estamos trabalhando neste momento orações subordinadas. Então, nós vimos que as orações subordinadas, elas se dividem em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Nós já vimos na semana passada as subordinadas substantivas. Agora a gente vai ver as subordinadas adjetivas. E as adverbiais, que são as mais numerosas, nós vamos ver aí em algumas aulas para frente, tá bom? Belezinha. Bom, as orações subordinadas adjetivas, elas são em menor número, são 2 tipos apenas. Então, tende a ser um conteúdo mais fácil para o aluno. Porém, é um conteúdo que também necessita de uma atenção redobrada aí na hora de analisar as questões, tá? Não é tão simples assim, é só olhar a vírgula. Não, não é bem assim, tá? Então, vamos com calma, prestem bastante atenção. Se você já viu esse conteúdo no 8º ano e vai relembrá-lo agora, ótimo, maravilha. Se você não viu, preste bastante atenção, que aí eu vou te ensinar tudo sobre orações adjetivas agora, tá bom? Bom, galerinha, uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo. Ou seja, a oração subordinada adjetiva equivale a um adjetivo, tá? Ela tem o mesmo significado de um adjetivo. As orações, diferentemente das subordinadas substantivas e adverbiais, elas vêm introduzidas por pronome relativo. Isso você tem que saber, tem que lembrar, tá? As orações substantivas e adverbiais vêm introduzidas por conjunções. As adjetivas vêm introduzidas por pronome relativo, tá bom? Muito bem. Olha só, admiro alunos estudiosos. Estudiosos é um adjetivo, né? A minha oração subordinada adjetiva que equivale ao adjetivo estudiosos é que estudam. Admiro alunos que estudam. Por que é uma oração adjetiva? Ora, primeiramente, porque ela começa com pronome relativo que. E segundo, porque ela tem o mesmo significado do adjetivo estudiosos. Então, vamos lá. Que estudam é oração subordinada adjetiva, isso porque possui a função sintática de um adjetivo, que é atribuir qualidade ao nome. Qual que é o nome? Alunos. Não esqueçam, nome na língua portuguesa é substantivo, adjetivo e advérbio. Mais um exemplo. As mulheres honestas merecem nossa atenção. As mulheres que são honestas ou que têm honestidade merecem nossa atenção, tá? Então, toda vez que eu pegar um adjetivo, transformar em oração, como que eu vou transformar em oração? Acrescentando um verbo. Qual que é o verbo aí? São, né? Se eu acrescento um verbo, já é oração. Então, para eu transformar o meu adjetivo em uma oração adjetiva, eu tenho que ter um verbo, tem que ter um pronome relativo introduzindo essa oração, e essa oração tem que ter o mesmo significado do adjetivo, tá? Então, tem que prestar atenção nesses 3 elementos aí. São introduzidas por pronomes relativos. Então, vamos relembrar o que é um pronome relativo? É aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, o antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva.
né? Então, o pronome relativo é aquele que ele serve para que não haja repetições, né? Por exemplo, as mulheres que são honestas merecem nossa atenção. As mulheres que são honestas, as mulheres merecem nossa atenção. Então, para a gente não fazer essa repetição de ideias aí, de orações, nós colocamos um pronome relativo, ele serve para isso. Ele se refere ao termo antecedente e evita repetições, tá? Vamos relembrar agora quais são os pronomes relativos. Nós dividimos os pronomes relativos em variáveis e invariáveis. Variáveis são aqueles que podem ser flexionados no plural ou no singular, tá? No masculino ou no feminino. Invariáveis são aqueles que não são flexionados, tá? Então, são pronomes relativos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas, tá? Olha só, o pronome cujo, ele não admite artigo posterior. Então, eu não posso falar cujo o ou cuja a, tá? Por quê? Porque a palavra cujo já tem o artigo o ali no final dela. A palavra cuja já possui o artigo a no final dela, tá? Então, eu não posso dizer cujo o ou cuja a, ok? São pronomes relativos invariáveis, que, quem e onde, tá? Nas nossas orações adjetivas, o pronome relativo que mais aparece é o que, tá? Mas também temos muitos exemplos de orações que começam com cujo, o qual, a qual, tá? Porém, o mais comum começa com que. Classificação das orações subordinadas adjetivas. São dois tipos, explicativas e restritivas. Explicativas acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas por vírgulas da oração principal. Isso é muito importante, tá? A oração subordinada adjetiva explicativa sempre vem separada da oração principal por vírgula. Olha aí, eu coloquei em negrito, né, a oração adjetiva. Os jogadores de futebol, vírgula, que são iniciantes, vírgula, não recebem salários. Se a minha oração adjetiva está separada da oração principal por vírgula, ela é explicativa. Então, a oração principal é: os jogadores de futebol não recebem salários. Professora, mas a oração adjetiva fica no meio? Fica no meio, tá? Não tem problema. Ela pode ficar tanto no meio quanto no final, tá? Sem problema. E a oração subordinada adjetiva explicativa, que são iniciantes, tá bom? Muito bem. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Oração principal. O exame final deixou todos apreensivos. Oração subordinada adjetiva explicativa, que estava muito difícil. Certo? Orações subordinadas adjetivas restritivas. Gente, se a explicativa, ela explica algo sobre o termo antecedente, o que a restritiva faz? Ela restringe, ou seja, ela especifica uma informação sobre o termo antecedente. Preste atenção. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Quando eu não coloco vírgula, eu estou fazendo uma oração restritiva. Então, eu estou restringindo. Não são todas as pessoas que merecem ser punidas, apenas as que são racistas. Entendem? Eu estou especificando quais são as pessoas que merecem ser punidas. Apenas as que são racistas, tá? Se eu tivesse colocado vírgula depois de pessoas e depois de racistas, seria uma oração explicativa. E eu estaria me referindo a todas as pessoas. Eu não estaria sendo específica. Eu estaria generalizando. Entendeu?
As pessoas, vírgula, que são racistas, vírgulas, merecem ser punidas. Eu estaria dizendo que todo mundo é racista, tá? Como eu não coloquei vírgula, significa que eu estou restringindo as pessoas. Eu estou especificando. Não são todas as pessoas que merecem ser punidas, apenas as que são racistas, tá? Então é isso que a oração subordinada adjetiva restritiva faz. Ela restringe, ela especifica, tá? Ela se refere a um grupo e não a todos, ok? A oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Oração subordinada adjetiva restritiva, que são racistas, tá? Então, ela está restringindo, ela não está se referindo a todo mundo, não, tá bom? As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Gente, se eu te der essa oração aí, esse enunciado na prova, você vai ter que analisar o enunciado. Então, você vai ter que saber se nessa oração há uma oração subordinada adjetiva, se há uma oração subordinada substantiva, se há uma oração subordinada adverbial. Então, por isso que esse conteúdo ele é complexo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a oração que começa ou com a conjunção ou com o pronome relativo. Aí, nós temos o pronome relativo que. Então, eu já sei que a minha oração vai começar com que não praticam esporte. Professora, por que vai terminar em esporte? Porque a próxima palavra já é um verbo. E o verbo já pertence a outra oração, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar se eu encontro ou uma conjunção ou um pronome relativo. Nesse exemplo, especificamente, tem o pronome relativo que. Então, eu vou dividir lá, ó, que não praticam esporte. Essa é uma oração. O restante da outra oração é: as pessoas costumam ser mais doentes. Olha só, as pessoas costumam ser mais doentes, é uma oração só. Por quê? Porque costumam ser é uma locução verbal. Então, tem valor de um verbo. Então, é uma oração, tá? Então, eu tenho oração principal, as pessoas costumam ser mais doentes, e a oração subordinada adjetiva restritiva, que não praticam esporte. Bom, num primeiro momento, eu sei que a minha oração é restritiva porque ela não tem vírgula, tá? Eu não tenho vírgula separando a oração adjetiva da oração principal. Então, já é o primeiro sinal de que ela é restritiva. Mas ela tem um outro sinal, que é o significado, tá? Que não praticam esporte é a minha oração adjetiva restritiva, porque está especificando. Não são todas as pessoas que costumam ficar doentes, são apenas aquelas que não praticam esporte, tá? Então, eu estou restringindo o sentido do substantivo pessoas. Eu estou restringindo o sentido dele. Eu não estou me referindo a todas as pessoas. Eu estou especificando aquelas que não praticam esporte, tá? Então, nós temos que prestar atenção aí em alguns elementos. Primeiro, eu tenho que encontrar o meu ou pronome relativo, se for uma oração adjetiva, ou uma conjunção, se for substantiva ou adverbial, tá? Então, eu tenho que procurar ou o pronome ou a conjunção. Encontrado esse elemento, essa palavrinha, ou o pronome ou a conjunção, eu já sei onde está a minha oração subordinada. E aí eu vou analisá-la, tá? Eu vou analisá-la. Num primeiro momento, eu não vou misturá-las, tá? A gente só vai trabalhar a oração mista depois que nós tivermos trabalhado muito bem as três orações subordinadas, tá? Então, num primeiro momento, eu vou dar um exercício só de substantivas, um exercício só de adjetivas, um exercício só de adverbiais, tá? Então, fiquem tranquilos, por enquanto vai ficar um pouquinho menos complicado para vocês, porque eu não vou misturar. Mas vai chegar um momento que nós trabalharemos orações mistas.
Então, é oração adverbial com oração substantiva, com adjetiva, tudo junto ali no mesmo enunciado, tá bom? Por isso que vocês têm que entender muito bem cada um dos tipos, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula mais rápida porque o conteúdo é menorzinho, tá? Mas apesar de ser um conteúdo menor, é um conteúdo importante, tem informações importantes que você não pode esquecer. Tudo bem? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de tarde e até amanhã.